sul da Bahia, onde pudemos ver os estragos proporcionados pelas chuvas. Alguns municípios bastante afetados, como Itamaraju, por exemplo. Num primeiro momento, quando soubemos do ocorrido, além de contratarmos prefeitos, nós providenciamos a liberação do FGTS. Os prefeitos, de forma bastante rápida, decretaram o estado de calamidade. O ministro Rogério Marinho acolheu, reconheceu, publicou em Diário Oficial da União e aguardamos agora os prefeitos informarem se a região atingida foi todo o município ou parte dele, para que a Caixa Econômica Federal, conforme já contactado com Pedro Guimarães, começar em no máximo 5 dias, pagar aí a parcela de até R$ 6.200 do Fundo de Garantia e tempo de serviço. No mais, estamos tendo apoio também da Polícia Rodoviária Federal, dos nossos ministérios, obviamente, Defesa Civil também, de modo que eu passaria a palavra rapidamente para o ministro ou a autoridade aqui, para que ele rapidamente possa expressar o que ele viu e o que ele já está fazendo para que o sofrimento dos nossos irmãos seja diminuído e a região possa voltar à normalidade rapidamente. Rogério Marinho. Bom, presidente, desde o final do mês de novembro, quando as primeiras chuvas ocorreram, nós entramos em contato com a Defesa Civil da Bahia, também de Minas Gerais. Como o senhor colocou, quase 50 municípios já tiveram a sua calamidade e a sua emergência reconhecida pelo MDR. Aqui na Bahia já liberamos quase R$ 6 milhões. Nós estabelecemos um centro de controle e de acompanhamento dos desastres lá em Itamaraju, aqui no sul da Bahia, e também um outro em Minas Gerais. Há uma série de providências sendo tomadas, tanto na questão da resposta imediata, que é a necessidade de curtíssimo prazo, de alimentos, de cobertores, de medicamentos, aí cada um vai falar o que está fazendo aqui, né? Como também de médio prazo, que é a questão da retomada de serviços essenciais que foram interrompidos e posterior reconstrução da infraestrutura dos municípios. Como o presidente nos orientou, nós estamos aqui à disposição e um corpo de engenheiros da Defesa Civil virá à Bahia na segunda-feira, a exemplo de Minas Gerais, para ajudar os prefeitos a fazer esses projetos de reconstrução. Senhor comandante Marinho, por favor. Senhor presidente. Bom, o governo federal está organizado por suas estruturas e o Ministério da Defesa está coordenando os esforços. O chefe de Estado-Maior Conjunto está aqui presente, ele vai falar dos esforços em geral do Ministério da Defesa. No caso específico da Marinha, nós estávamos em condição de uma resposta rápida, de uma pronta resposta, então fomos os primeiros a acionar aeronaves para cá, que já se seguiram outras aeronaves, e nós estamos também com uma precursora de fuzileiros navais para apoiar em ações via terrestre, se for necessário, por tropa que está reconhecendo, fazer resgates, buscar gente em áreas desabrigadas, enfim, se precisar deslocar de bote, de lancha. Além disso, eu creio que o senhor do Bonfim olhou também pelo povo aqui do sul da Bahia, e nós estávamos já fazendo uma grande operação no norte do Espírito Santo, e o segundo maior navio da Marinha, o navio desembarque multipropósito Bahia, por acaso, está bem próximo, com uma capacidade de aeronave, de hospital, de água, de todo tipo de socorro, caso a situação evolua. Esperamos que isso não aconteça, mas nós estamos em condições de atender. O Bahia está bem próximo, ficará a 10 milhas da costa, cerca de 20 quilômetros, e poderá ser uma base aérea, um aeródromo com manutenção, com facilidades de hospitalares e tudo, caso seja necessário. General Laerte, chefe de Estado-Maior Conjunto. Bom, senhor presidente, o Ministério da Defesa já está em coordenação com os demais ministérios. Estamos concentrando meios e materiais e pessoas para prover o apoio necessário. Estamos realizando o apoio aéreo com a Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, na parte de apoio de reconhecimentos aéreos, busca e salvamento de pessoas afetadas. Estamos também apoiando a Força Nacional do SUS para o transporte de medicamentos para Itamaraju, concentrando também meios no tiro de guerra de Itamaraju
Estamos também, militares do Batalhão de Engenharia, do 4º Batalhão de Engenharia de Construção, já estão na área para levantamento de necessidades e materiais e de trabalho a serem realizados para retomar o trânsito normal de suas vias. Estamos também buscando retificar ou restabelecer a ligação com Juruçu, na Bahia, e também em condições, Exército, Marinha e Aeronáutica, em condições de prover todo o apoio logístico necessário às pessoas e municípios afetados por essa catástrofe aí. É só isso, presidente. Queiroga, ministro da Saúde. Bom, o Ministério da Saúde se soma às ações dos demais ministérios no tocante à área da saúde pública, trazendo insumos estratégicos para apoiar nessa emergência sanitária que se segue à catástrofe, e estamos atuando em conjunto com as autoridades sanitárias dos estados e dos municípios para levar uma assistência à saúde adequada para a população dos municípios afetados. Ministro da Cidadania, João Roma. Obrigado, presidente. Eu gostaria de agradecer o empenho de todos na superação dessa catástrofe em virtude das fortes chuvas. Como meu colega Rogério Marinho falou, desde o final de novembro, a equipe da Defesa Civil e da Assistência Social já estão no estado da Bahia. Começou com fortes chuvas lá em Itaberaba e que se estendem, concentrando aqui no extremo sul da Bahia, em Minas Gerais, mas também em outras localidades, onde eu aproveito para mandar um abraço e a minha solidariedade para todos os nossos conterrâneos da cidade de Amargosa, presidente, que teve fortes chuvas também, inclusive tivemos óbitos lá em Amargosa. E são muitas ações que estamos agindo de maneira coordenada por parte do governo federal, com toda essa interface, Polícia Rodoviária Federal, a Marinha, que mandou 2 helicópteros, está muito atento no campo de operações, o Exército, que está deslocando, inclusive, batalhão de engenharia do Exército para poder dar acesso a localidades que estão sem possibilidade de contato. Toda a parte da Defesa Civil, nessa central de controle, o SUS, através do Ministério da Saúde, assim como o SUAS, que é o Serviço Único de Assistência Social, onde estamos não apenas transferindo recursos, mas mandando aqui mais de 30 mil cestas de alimentos já estão sendo destinadas com apoio logístico do Exército Brasileiro, presidente, e também toda a parte de acolhimento, onde muitas prefeituras, são mais de 60 centros de acolhimentos, para que a população possa, assim, ser abrigada. Portanto, eu queria agradecer a todos esse momento de cooperação, gestores municipais, órgãos públicos, voluntários da sociedade civil e de entidades religiosas. Esse é um momento de cooperação. Todas as ações aqui não levam em consideração nenhuma feição política. Então, é lamentável que, num momento como esse, muitas pessoas tentem se utilizar desse momento de dor da nossa população. O governo do presidente Bolsonaro tem buscado atuar, buscando cooperação. Esse não é um momento de disputa política nem ideológica partidária, mas sim de união de forças em defesa do povo baiano. Muito obrigado a todos. Senhor prefeito de Porto Seguro. Meu presidente, nós de Porto Seguro e toda a região acreditamos no seu governo, acreditamos na sua equipe e temos certeza absoluta que o senhor e toda a sua equipe saberão ajudar a nossa região e principalmente Porto Seguro, uma terra eminentemente turística. Muito obrigado pela sua presença e toda a sua equipe e que Deus lhe abençoe. A imprensa aí. Dando continuidade à coletiva de imprensa, lembramos que é permitida apenas uma pergunta por profissional. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas sejam breves e se atenham aos temas atuais do Estado da Bahia. Convidamos, então, o Gutenberg, do Imprensa na NET. Bom dia, a todos, ao presidente Jair Bolsonaro. Presidente, a vinda aqui é uma vinda de última hora, mas de bom grado. Qual o principal investimento nesse momento para a população de Porto Seguro e região? Olha, é emergencial. A questão do fundo de garantia, a recuperação das estradas, pontes, alimento, água. Algumas pessoas tiveram a residência completamente destruída, questão de resgate. Basicamente é isso. E a presença nossa é um ato de solidariedade com o povo aqui da Bahia. Convidamos Mariane Barros, da TV Record. Presidente, bom dia. A gente sabe, segundo o Ministério de Desenvolvimento Regional, que será um repasse quase de 6 milhões de reais para as cidades que foram afetadas. Eu gostaria de saber
como é que vai ser feito esse repasse? Vai ser dividido de valor igualitário ou se será feito um cálculo em cima à catástrofe de cada cidade? Esses 6 milhões são para apenas 5 cidades. Né? Nós estamos com mais 9 planos de trabalhos em análise e tem 24 municípios aqui do estado da Bahia aptos a apresentarem projetos de enfrentamento e emergenciais. Então, os 6 milhões é apenas o início desse processo. Ainda tem depois toda a área de reconstrução, enfim. É apenas o início. Convidamos Kátia Petersen, da Rede Bahia. Boa tarde, presidente. Como a maioria dos colegas já colocaram aqui, a situação, vocês puderam observar, é bastante delicada da nossa região, principalmente o Extremo Sul, que sofreu bastante. São mais de 3 mil famílias desabrigadas. Desculpa, porque para a gente tem sido muito difícil acompanhar tudo isso. E vocês já deram, né, um panorama geral do que vai ser feito, mas eu gostaria que o senhor pudesse detalhar de que forma que o governo federal vai minimizar o sofrimento dessas famílias, famílias que perderam tudo. Nós presenciamos a cidade de Medeiros Neto debaixo d'água, são bancos, pessoas que iniciaram seus negócios e acabaram perdendo com enchente, Jucuruçu, que ficou totalmente ilhada, Nova Alegria. Então, são pessoas, às vezes, trabalhadores rurais, que vão precisar recomeçar mesmo a vida. De que maneira que o governo federal vai poder ajudar essas famílias e a nossa região a se reerguer? Antes de passar a palavra ao Jair Marinho, também tivemos uma catástrofe ano passado. Quando muitos governadores, o pessoal da Bahia fechou todo o comércio, né, e obrigou o povo a ficar em casa. O povo, em grande parte, informais, condenados a morrer de fome dentro de casa. O governo federal atendeu a todos com auxílio emergencial. Na verdade, chegou a 68 milhões de pessoas, num primeiro momento, gastando quase 50 bilhões de reais por mês. O governo é sensível a esse problema, te pede a colaboração de todos, para que se supere esse problema e também não destruamos a economia em nome de, seja lá o que for, apesar de respeitarmos e entendemos a gravidade que esse vírus aí tem proporcionado ao Brasil. Então, o Marinho pode melhor responder essa pergunta, porque o Ministério é o dele. Obrigado, presidente. Presidente, tem 3 coisas importantes aqui. A emergência. É o que está acontecendo aqui. Cada um desses órgãos aqui do governo federal está fazendo sua parte para resolver o problema das famílias que estão desabrigadas e da recuperação e retomada de serviços essenciais que foram interrompidos. Então, essa é a primeira ação. Esses 6 milhões que nós falamos agora, 5 municípios apresentaram os projetos. Foram resolvidos em menos de 72 horas. Tem 9 sendo analisados. Nós esperamos até terça ou quarta-feira liberar mais esses 9. Estamos aguardando que as prefeituras entreguem os seus planos de resposta. Em seguida, há um projeto de retomada, ou seja, a restabelecimento de serviços essenciais. E, por fim, a reconstrução da infraestrutura, inclusive da residência dos moradores que, porventura, tenham sido atingidos por essa tragédia. Além disso, o presidente nos determinou, e o Ministério do Trabalho, sensível, e a Caixa Econômica, a liberação da conta de fundo de garantia emergencialmente para todos os municípios que estão em calamidade. 2 outras ações. Nós vamos, a partir do próximo ano, antecipar o abono para aquelas famílias que estão nessa região e estender em 2 parcelas o seguro-desemprego para essas famílias que estão nessa região, que é uma ação do Ministério do Trabalho junto ao CODEFAT. Convidamos Alaine Ramos, de Comédia e Família. Boa tarde, presidente. Para mim é boa tarde ainda, porque eu não... Na verdade, não é boa tarde, porque eu ainda não almocei. Mas vamos lá. O caos e sua situação emergencial causado em municípios e cidades no extremo sul da Bahia, a culpa é de quem? Posso brincar um pouquinho com você? Número 1, opção, da mãe natureza. Número 2, da falta de planejamento e estrutura. Número 3, minha por ter dançado a dança da chuva 2 meses atrás na aldeia dos índios Pataxós. Ou sua, presidente, por tudo de ruim que acontece, a culpa sempre é sua. E, por fim, hoje é meu aniversário e eu gostaria muito de entregar um presente para você após a entrevista. O Brasil é um país muito grande, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos, às vezes,
em um mês as 4 estações. E esses fenômenos naturais, infelizmente, acontecem. Se bem que o Brasil é um país abençoado por Deus. Não temos terremotos, maremotos, tsunami, né? Entre outras coisas. Questão de responsabilidade, nós sabemos bem definir a quem cabe, né? O governo federal tem feito seu trabalho desde o início, janeiro de 2019, e dando uma satisfação a todos do que nós fazemos e podemos fazer. Essas questões que acontecem, infelizmente, quando assumimos o governo, lamentavelmente aconteceu aquela questão de Brumadinho. No mesmo dia, já tinha gente nossa buscando resgatar corpos e levar conforto aos familiares. Aqui é exatamente a mesma coisa. Não é o caso de apurarmos aí quem é o responsável por isso ou aquilo. Essas questões, infelizmente, acontecem com todos nós, né? Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Convidamos para a última pergunta José Alencar, do Giro de Notícias. Senhor presidente, ministros, deputados, imprensa aqui presente, cumprimentamos. Há mais de 15 dias iniciou-se o problema aqui no Extremo Sul. Inclusive, minha cidade, senhor presidente, foi a primeira, Itabela. Não pela enchente, o vendaval. 200 casas telhadas. E esses 15 dias, senhor presidente, nós não vimos uma ação do governo do Estado. Eu queria só que o senhor me respondesse. O governo do Estado solicitou o senhor e o senhor negou qualquer ajuda à Bahia, ou ele não te solicitou nada nesses últimos 15 dias? Ao senhor e o ministro, por favor. Eu vou passar ao João Roma, que é da Bahia, mas houve solicitação, João Roma, do governo do Estado, não? Não houve solicitação, mas houve a pronta ação, em especial da Defesa Civil, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, que automaticamente contactou a Defesa Civil Estadual, tomando todas as providências. Agora mesmo em Itamaraju, se ouviu da boca do prefeito a dificuldade de cooperação, né, dos órgãos estaduais para ações humanitárias, ações que estamos fazendo sem olhar a quem. Então, o que cabe nesse momento não é disputa partidária, ideológica ou o que seja. O que cabe nesse momento é a união de forças, porque quem está em situação de desespero, quem precisa sim ser amparado, quer a ação do Estado e não quer saber de quem está vindo essa ação. O governo federal, do presidente Bolsonaro, está prontamente mobilizado desde o início da decorrência dessas chuvas que estão causando calamidade e sofrimento ao nosso povo. Na quinta-feira eu estive no estado de São Paulo, ou melhor, na sexta, no sábado no Rio de Janeiro, mas acompanhando os problemas que aconteceram aqui. E Rogério Marinho, também uma pessoa habilitada a responder essa pergunta aí. Obrigado, presidente. Olha, existe uma articulação a nível nacional, inclusive institucional. Nós somos responsáveis pela defesa civil do país. Então, na hora que acontece o acidente, imediatamente nós acionamos a Defesa Civil do Estado. Ao contrário do que foi dito, a gente nem precisa que o governador nos procure. Nós o fizemos. Nós acionamos a Defesa Civil do Estado desde o início, final do mês de novembro. A nossa equipe veio para a Bahia desde o princípio do mês de dezembro. Né? Nós já estamos quase terminando essa primeira quinzena. Inclusive, estamos com um centro operacional funcionando lá em Itamaraju, né? E como temos também um outro centro lá no norte de Minas Gerais, para justamente fazer essa coordenação das ações ligadas ao resgate e à complementação das pessoas. Encerrando aí. Agradecemos a participação de todos e está encerrada esta coletiva de imprensa. Peraí, dá uma exceção, pressão, colega ali, por favor. Só para me reapresentar, sou Gil Rocha, aqui do município. Presidente, eu ouvi o ministro Marinho falar sobre 24 municípios afetados e que teriam sido decretados em situação de emergência. A gente entende que Porto Seguro também tenha sido bastante afetado, o senhor visitou aí pelo helicóptero, mas o que prevalece? Essa defesa civil do município ou do Estado não reconheceu Porto Seguro como situação de emergência. Porto Seguro será contemplada com esse benefício, já que ele não foi reconhecido pelo Estado como município afetado pelas chuvas? Olha, o interessante era que o Estado acordasse também, mas não impede que nós façamos esse reconhecimento, tá? Então, nós estamos agilizando o mais rápido possível. Para você ter uma ideia, a liberação do recurso está chegando a 72 horas após a apresentação do plano de trabalho. Não vai ser diferente com o Porto Seguro.
Pessoal, às vezes o afetamento é parcial também, tá ok? Pessoal, muito obrigado aí. Agradecemos a participação de todos e está encerrada esta coletiva de imprensa. Bom, essa foi a coletiva do presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de ministros, representantes das Forças Armadas, Defesa Civil e prefeitos, após sobrevoar, na manhã de hoje, as áreas afetadas pelas fortes chuvas na Bahia. Continue com a programação da TV Brasil.